4 passos para a sua dieta de hipertrofia ficar um filé, para você nunca mais ter dúvida em como fazer e em como executar. Será que eu divido em 3, 4 refeições, 6, 8 refeições, refeições líquidas ou não, suplementos ou não? O que eu faço? Assistir esse vídeo, claramente. E se alguma dessas dicas for útil para você, você vai se inscrever e deixar o seu joinha no canal para fortalecer a gente. Quarta dica. Melhorar a frequência e a distribuição das suas refeições vai te ajudar muito. Porque, teoricamente, você está em superávit calórico e está comendo mais quantidade de comida. Se você já não sente muita fome, já tem dificuldade de comer, é mais interessante dividir entre 4 a 5, 6 refeições ao longo do dia, se você puder. Então, um café da manhã, um lanche da manhã, um almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Às vezes é o ideal e é o que eu mais passo para os meus pacientes em hipertrofia. E claramente você não precisa consumir essas 4 e 5 refeições apenas com refeições sólidas. Porque muitas vezes você pode ter essa dificuldade em parar para comer, parar para fazer a sua comida. Então, se dessas 5 refeições você coloca 2 líquidas, ou uma vitamina, um shake, um mingau de aveia, um iogurte de proteína com alguma fruta, alguma paçoquinha, alguma pasta de amendoim, você já consegue ter uma refeição rápida, aumentar também o seu aporte de consumo, aporte de calorias e a frequência vai se manter alta também. E nas refeições líquidas você consegue ainda mais densidade calórica. Fazer um shakezão com abacate, com aveia, com mel, vai te ajudar demais a aumentar as quantidades calóricas que você vai consumir. Terceiro passo, já citando densidade calórica, se você é daqueles, que eu sinto muita inveja, que não sente fome e precisa comer muito, é necessário na sua dieta de bulking aumentar a densidade dos alimentos. Em hipertrofia, você pode dar preferência para o macarrão, para uva passas, se você gostar, para a tâmara, para o damasco. A Nalu ficou muito caro, vamos voltar. Um suco de laranja, um suco de uva integral durante as refeições. Por quê? Em 200 ml você consegue mais de 200 calorias, 300 calorias em um suquinho. Se você tem dificuldade de consumir mais calorias, é necessário que você diminua o volume e aumente a densidade. Então, talvez para você a batata inglesa não seja tão interessante. Seja muito mais interessante consumir o macarrão, consumir um suco de uva integral com um suco de laranja, consumir um mingau de arroz. Tem um mingauzinho de arroz que vende nos mercados. Por quê? Você não vai ficar empanzinado, você não vai ficar enorme de cheio porque acabou de consumir 500 gramas de batata inglesa. Entende? A densidade é muito importante, é muito interessante para alguns casos. Um erro muito comum que virou uma dica pra gente é que eu pego muito paciente que erra a quantidade de proteína. Porque quando você está em superávit calórico, não é só a proteína da vegetal ou a proteína animal que conta nos macronutrientes, mas também a proteína total. Essa quantidade de proteína que você precisa consumir inclui também, está também nos carboidratos, está também nas fontes de gorduras muitas vezes, como por exemplo na pasta de amendoim. Então, às vezes está consumindo uma quantidade enorme de proteína que não precisa, e essa alta quantidade atrapalha os outros macronutrientes de trabalhar. Ou você consome muita proteína e se sente muito saciado, porque a proteína traz saciedade para a sua alimentação. Se você erra nessa quantidade, você fica entochado, fica enorme, fica saciado e não sente fome nas próximas refeições. A quantidade de proteína para hipertrofia, a quantidade total, não só a proteína animal, é de 1,6 a 1,8, 2,0 grama por quilograma de peso. Não precisa passar disso. E primeira dica e mais importante antes de começar uma hipertrofia ou nesse processo de hipertrofia, é que você precisa entender que não há espaço
para erro. Com certeza há as exceções. A exceção é aquela pessoa que come, não engorda e só ganha massa muscular. Essa pessoa pode errar muitas vezes, que provavelmente ela vai conseguir ainda ganhar massa muscular, mas com prejuízo nos marcadores bioquímicos. Só que, para a maioria, e eu me incluo nessa também, não há espaço para erro em bulking. Porque você já está em superávit calórico. Você já está comendo muita quantidade. Se você erra, você aumenta o seu superávit calórico. Ao invés de ganhar massa muscular, você vai ganhar massa muscular e gordura. Principalmente para uma pessoa que já saiu de um processo de emagrecimento. Ou para mulheres que têm mais dificuldade de ganhar massa muscular e mais facilidade para ganhar gordura. Essa fase de hipertrofia exige muita disciplina, muita dedicação. Porque pode dar errado, pode dar muito errado se você sair da linha.